Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amuinvest. MCHF11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, antes de a gente saber mais a respeito desse fundo imobiliário, eu gostaria de pedir humildemente, por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, você tem esse fundo imobiliário? Você investe nele? Você sabe qual setor, em que ele investe, qual segmento? Comenta, que seu comentário é muito importante para o crescimento e desenvolvimento do canal. Compartilhe o vídeo com as pessoas que você conhece, isso ajuda a levar conhecimento e educação financeira a mais pessoas. Like, comentário e compartilhamento é de graça, não custa nada e vocês vão nos ajudar imensamente. Temos o objetivo de tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Está muito difícil, mas eu acho que com a ajuda de vocês pode ser que a gente consiga. Contamos com 4.749. Se quiser nos ajudar, se inscreva no canal e ative o sino. Temos também a opção de membro. Tá gostando do canal e quer nos apoiar? Clique no botão azul, seja membro ou aderir. Clique nesses botões e saiba mais. É 10 centavos por dia. Isso não vai apertar vocês, mas pra gente faz muita diferença. Tornando-se membro, você vai estar apoiando o canal. Mas além disso, você vai fazer jus a alguns benefícios, como acesso antecipado a vídeos, participa do grupo fechado do Telegram e geralmente tem preferência quando pede algum vídeo. Vamos lá. Temos também a opção, caso você queira apoiar financeiramente o canal, de abrir conta na corretora Clear ou PicPay. Até o final do ano, nós pretendemos tentar tirar nossa certificação CEA para se tornar um profissional do mercado. Essa certificação é em São Paulo, tem taxa da certificação, tem passagem, hospedagem, tudo isso é muito caro. Então, se vocês quiserem nos apoiar, abra uma conta na Clear com o nosso link de indicação. A partir de R$100 investidos, vocês vão ganhar R$70 de bônus e a gente também ganha. Então isso nos ajuda imensamente. Se quiser também, abra uma conta na PicPay com o nosso link de indicação. Você ganha R$10 a partir de R$10 pagos lá com cartão e a gente também ganha. Então são situações nas quais vocês ganham, a gente também ganha e pra gente é um grande apoio isso aí. Se quiser nos ajudar, ficarei imensamente grato. Vamos lá. Esse fundo é um fundo que, apesar de estar aqui como recebíveis imobiliários, na minha humilde opinião, por enquanto ele vem funcionando como um FOF, como um fundo de fundos. Então ele foi lançado no mês 7 do ano passado, pouquíssimo histórico. Ele é um fundo de base 10. Mauá é a sua gestora. Títulos e valores imobiliários, ele tem uma baixa liquidez por enquanto de 160 mil. Para nós, pequenos investidores, é bem tranquilo. E até para médios investidores, acredito que isso não seja um problema. Por quê? A partir de 20, 25 mil por dia de negociação, pode ser que você enfrente dificuldade para entrar ou sair do ativo. Então, eu não vejo isso como uma problemática. Ele não tem nota no site, não está no IFIX e conta com 8 milhões e 300 mil cotas. Ele está sendo negociado abaixo do seu VP, apesar de eu discordar disso aqui, porque sempre tem uma ou outra distorção. Note que é um fundo de base 10, tá, pessoal? E o que acontece? Já eu explico melhor esse valor, por que destoou, por que ele está mais alto e por que desse VP mais baixo. Então o que acontece? Ele vale, segundo a atual marcação, ele vale 90 milhões e o mercado está pagando apenas 82. Novamente eu discordo um pouco desses números e vou me explicar melhor. Dentro do relatório, assim que a gente entrar lá, eu vou fazer a leitura de todos esses detalhamentos, vão ser 2 páginas de leitura sobre algumas explicações do gestor. Tá? Mas o que acontece? O maior percentual que esse fundo investe é no outro fundo da própria casa, o MCHY. E aí o MCHY está sendo negociado a R$120. Então isso dá uma destoância. Por quê? Se a maior parte dos ativos que ele tem, ele tá 120, um trem que vale 100, por isso que elevou as cotas aqui, ó, de 10 para 10,94. Mas, na minha humilde opinião, esse fundo continua valendo próximo aos seus R$10 ali. Então, se você levar em consideração os 10,94 e ele está sendo negociado a 9,96, dá esse PVP aí. Mas, para mim, o fundo vale próximo de 100. Tendo o mês 12 como referência, é um fundo que está chegando ali próximo a 3 mil cotistas. Vamos à frente. Então, aqui a gente vê o quanto o fundo vem sendo negociado atualmente. Então, ele veio a mercado no mês 7, ó. Ele é lançado a um ágio alto de quase 1%, de quase 10%, né, de 9% a 10,90. Só que rapidamente eu vou marcar uma linha aqui que seria uma linha representando os 10,5. Então mais ou menos aqui, ó, representa um pouco acima dos R$10, 10,5. O que a gente observa com isso? Que este fundo, durante várias vezes, ele beliscou essa linha dos 10,5. Mas ele está bem orbitando a casa dos 10, 10,5, 10,20 por algumas vezes. Mas ele está bem nessas casas aí de R$10. E durante novembro, o fundo alcançou 9,65. Mas rapidamente ele se recupera e agora fica sendo negociado nessa faixa de R$10. Vamos à frente.
Aqui a gente vê as entregas do fundo, tá bom? Então assim, ó, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Durante o início do fundo ele estava entregando 10 centavos e as suas duas últimas entregas representaram 12 centavos. Acredito eu que ele não consiga se sustentar nesses patamares de 12. Ele deve voltar para 10, talvez 11. Mas ainda assim é um bom yield, né? Para um fundo é um bom yield. Vamos à frente. Aqui a gente vê as últimas entregas do fundo, como eu disse, é um fundo com pouquíssimo histórico. Então, ó, ele entregou 10, 10, 10, 10 e 12 centavos nas suas últimas entregas. Essas entregas de 12 centavos estão representando ele próximo de 1,20. E nos seus 6 meses acumulados, ele tem pouco mais de 6%. A continuar nesse ritmo, ele vai atingir algo ali em torno de 12,5%, 13%, talvez 14% de yield acumulado. Vai depender do quanto ele tem conseguido entregar nesse percurso aí. Vamos à frente. Aqui são os ativos que possuem esse fundo no seu portfólio. Sempre que eu trago isso aqui, eu vejo que, por um lado, é positivo, porque a gente já tem institucionais investindo nesse ativo, mas acima de 5%, para mim, é um ponto de risco quando eu tenho um institucional com mais de 5% das cotas. Como assim, amor? Recentemente, a Capitânia veio ao mercado e está tentando, e eu não estou julgando aqui se isso é certo ou errado, o que acontece ou não, mas ela está tentando, assim, meio que mandar no fundo PATC, o Pátria, e quer, se possível, vender, desfazer as cotas do fundo. Quer desfazer o fundo, tá? Vender os seus ativos no mercado secundário aí e tentar oferir ganho de capital com isso. Por que ela pode fazer isso? Porque a Capitânia detém quase que 50% das cotas do fundo aí. E acima de 5%, você, um gestor, quem quer que seja, já pode chamar até reuniões, pode chamar várias situações. Então, assim, ó, o ponto de o SNFF ter 10% do ativo, para mim, isso aqui eu não vejo como positivo, eu vejo como ruim. O CVBI tem mais 4%, o DVFF 1,7%, o RVBI com percentual um pouco menor. Eu vou voltar aqui porque eu quero que vocês fiquem atentos a isso aqui, ó. Vamos lá. Olha só, se atenham a esse número aqui, ó, de 90 milhões, 82 milhões, se atenham a esses números aí, porque eu vou falar já de uma situação desse fundo aí. Aqui a gente já está dentro do relatório gerencial e vai ser 2 páginas de informativos do gestor. Como esse fundo vai tentar fazer uma subscrição, eu vou ler isso aqui para vocês com atenção, ó. Após meses negativos, dezembro, o IFIX deu uma recuperação de 8%, foi um grande salto realmente. Minha carteira que estava meio ruim, chegou até positivar tanto a carteira pública quanto a privada. Um retorno de 5,4 vezes 1,8 até o fechamento de dezembro. Mantivemos a distribuição do fundo em 12 centavos pelo segundo mês consecutivo e se ele conseguisse pagar sempre 12 centavos, dá um yield anual de 15% aí, que é excelente. Conforme o fato relevante, em 22 de dezembro, foi formalizado um ato para aprovação da segunda emissão de cotas. Então esse fundo até então não tinha feito emissão, tá? Somente a emissão primária. De até 20 milhões de novas cotas. Pessoal, 20 milhões, você coloca mais um zero, por isso que eu frisei lá os 80 milhões do fundo. 80 e poucos, né? Então esse fundo pode ser que ele tente aí chegar a 200 milhões. Isso aqui dá mais de fator 2. Se você tiver apenas uma única cota, você vai ter direito de subscrição de 2. Tá? Então, assim, mais de 2, né? Dependendo do caso aí. Vamos ter que aguardar para ver direitinho. Adicionalmente, em 12 de janeiro, foi divulgado fato relevante, comunicando que a gestora decidiu, de forma voluntária, renunciar parte, não foi tudo, parte da taxa de performance. Só em parte que ela renunciou, gerou 10 centavos aí, positivo aí para o fundo. E aí o seguinte, poxa, se eles entregaram 12 e gerou 10 centavos positivo, provavelmente eles só entregariam 2 centavos. Então, olha que essa performance iria machucar muito o fundo aí. Em relação à carteira de ativos, realizamos a primeira integralização em um FII estruturado com o objetivo de desenvolver e comercializar um galpão logístico. Apesar de ser FII estruturado aqui, é como se fosse um CRI, pelo que eu entendi lá dentro do relatório aqui, a gente vai ver mais isso com detalhes, tá? Mas, isso aqui pode gerar um IPCA mais 20, que é um retorno bem estratosférico e bem alto. Vamos à frente. Então, olha só. Ele fala o seguinte, essas partes aqui são repetitivas, eu não vou ler para vocês. Aí ele fala, ó, já em relação à carteira de ativos, durante o mês de dezembro, houve novamente variação relevante no patrimônio do fundo por causa da marcação a mercado do MCHY, que voltou a ser negociado a patamares de 120. O MCHY, pessoal, ele vale 100.
Não é porque o mercado está disposto a pagar 120 por um ativo que realmente vale 100, que então, por causa disso, o MCHF, né, vai passar a valer R$10,80, R$11, entende? Então, baseado nisso, eu continuo com a premissa seguinte, que o fundo vale 10. Se você quiser pagar aquele ágio de 5%, você pode pagar até 10,50. Se você quiser pagar um ágio de 10%, no máximo 11, tá? Mas assim, com essa premissa, é como se o fundo passasse a valer próximo de 11, o que permitiria que você pagasse até R$12, se você quisesse pagar 10% de ágio. O que para mim não condiz, tá bom? Então tem que ficar atento com isso aí. Aí ele fala, ó, consideramos que o preço de aquisição de R$100 por cota, a cota patrimonial do fundo seria de aproximadamente 9,57. Gestor reitera seu entendimento, a precificação de 120 é sua opinião, a avaliação mais justa. Não concordo. Como que se ele tem R$100 de ativo, ele acha justo valer 120? Não tem o menor sentido isso. Não tem. O MCHY é um fundo de papel que tem papel lá dentro que vale 100. Ora, por que é justo ele valer 120? Não tem sentido. Realizamos em dezembro a primeira integralização em um FII estruturado com o objetivo de desenvolver, isso aqui a gente já viu lá atrás também, tá? O prazo de maturação estimado é de 3 anos e o retorno projetado acima de IPCA mais 20. Isso aqui a gente vai ver lá dentro do relatório. Vamos à frente. Então, o que que acontece? Esse fundo, ele é como se fosse, a ideia dele é para ser como se fosse o VGHF. O VGHF, como a própria sigla diz, é um hedge fund. É um fundo de proteção, redeado. Então, a ideia de um hedge fund é ele poder investir em vários ativos distintos. Apesar desse fundo vir com essa estratégia hedge fund, por enquanto ele tem funcionado como um FOF. O MCHY tem como principal objetivo oferecer aos investidores a operações que um investidor tradicional não teria acesso, somente institucionais e profissionais. Aí, ativos que possam investir no mínimo 50% em operações estruturadas. Então a gente vai ver aqui assim, ó, o que ele pretende fazer. A ideia, estruturados, é no mínimo 50% e pode ser até 100%. A gente vê que está mais ou menos 87%. Ficou meio deturpado aqui, mas a gente vai ver depois. FIIs, ele pode ter no máximo 50%, hoje está na casa de 12%. Mas estruturados aqui também são FIIs. E crédito pode chegar até 50% e hoje é quase irrisório o que ele já investiu. Vai aumentar um pouquinho, passando a representar, sei lá, algo em torno de 4% mais ou menos, mas por enquanto é só isso mesmo. Tá? E ele pode investir em várias coisas do mercado. Por isso o hedge fund aqui, ó. Pode investir em FIIs, CRIs, letras hipotecárias, letra de crédito imobiliário, LIG, FDIC, SPE, ações, FIP, CEPAC, pode investir em vários ativos do mercado aí. O que é que o fundo cobra de taxa? Ele cobra 0,77 gestão, 0,18 administração, que isso aqui dá 0,95, e mais 20% do que você deu em FIX. Contudo, o fundo desistiu de pegar tudo que ele poderia de taxa de performance, senão isso machucaria muito o fundo aí. Ponto positivo, que a gestora pelo menos pensou nos cotistas, né? Mas teoricamente, se ele pega o direito à sua taxa de gestão, poderia ser que o fundo entregasse muito pouco. 2, 3 ou 4 centavos aí após a cobrança disso. Então ele fala que ele distribuiu 12 centavos, que o fundo gerou um resultado de 11 centavos, e que ele decidiu usar quase que 1 centavo aqui da reserva de lucros. Atualmente o fundo possui de reserva 3 centavos apenas. Então o que a gente observa? Aqui a gente vê o quanto que gera o caixa, né? Ele vem conseguindo gerar de forma recorrente 11 centavos, só que tem as despesas. Por isso que ele está entregando 11 menos 1 centavo de despesa, 10 centavos. 11 menos 1 centavo de despesa, 10. Apesar de ele ter feito uma reservinha no início aqui, ó. Mas essa reserva ele não tem conseguido manter. O que a gente vai calcular? Seria interessante se nas despesas ele fizesse um destrinchamento e trouxesse um detalhamento das despesas, porque não necessariamente toda essa despesa vai para o bolso do gestor. Mas como ele não faz essa diferenciação, a gente vai levar por base que essa despesa aqui é despesa do fundo, tá? De taxa de administração, apesar de não ser toda. E vai ver o quanto que isso impacta frente às receitas de dezembro e o que essas despesas aqui impactam desde o início. E aí, lembrando que até 15% é o máximo que eu acho aceitável, o máximo que eu acho saudável o gestor cobrar de taxa. Vamos ver o quanto esse fundo vem cobrando, tá? Vamos lá. Dezembro, a gente vai pegar aqui, ó, 48,029, multiplicar por 100 e dividir por 980,683.
Em dezembro, as taxas cobradas, ó, 4,89, menos de 5%. Isso foi um grande destaque positivo nesse fundo. Ele participou lá do top 20, com grande destaque positivo. Excelentes taxas, isso aqui, ó. Eu sou cotista dele somente na carteira pública, não pretendo ter esse ativo na carteira privada, tá? Mas, assim, gosto do ativo. Acho interessante a proposta deles aí. Vamos ver o quanto que ele cobra no acumulado, ó. 323,966 vezes 100. Dividido por 5.891.037. Então, no acumulado total, as taxas estão ali subindo um pouquinho, ó, 5,49, 5,50%, que eu reputo ser aceitável aí também, tá? Vamos à frente. Então, o que que a gente observa? Do total do fundo, ó, abaixo temos as principais alocações, ó. Então, em milhões, 92 milhões estão em FIIs e 1 milhão em caixa. E porcentagem, 87% na estratégia de estruturados, 12% FIIs líquidos e 2% em caixa. E aí, 96% estão em recebíveis imobiliários, ó, que são fundos, e 4% em corporação, que é aquela ideia ali. Ele não investiu tudo em corporação ainda não, mas a gente vai ver isso no próximo relatório ali. Setores que esse fundo investe: logístico, recebíveis, comercial, híbrido, renda urbana, que são os FIIs nos quais ele investe, que a gente vai ver lá no finalzinho. Vamos lá, ó. Então, olha só. Aqui que tá a situação. 82% da carteira, ele está investindo no MCHY. Por isso que pesa tanto. 80% de tudo que ele recebe tá na mão de um fundo da própria casa. Então, ele é um FOF, ó. Esse MMPD também é um fundo. E aqui esse Blue Cap, pelo que eu entendi, apesar dele falar que é um FII, né? Da forma como vai investir, é como se ele fosse um CRI, como se ele fosse, sei lá, não fica claro. E o ponto que eu disse, ó, esse MMPD ele investiu 3 milhões. Nesse aqui ele investiu quase 68 milhões. Isso aqui representa 4% da carteira. Então ele vai investir 3 milhões nesse fundo aqui. Por enquanto ele investiu 300 mil, que dá zero ainda. É quase irrisório em frente ao total que ele vai investir. Mas aqui, eu vou até ler para vocês, ó. Esse FII estruturado para desenvolvimento de um galpão de elevada demanda logística. O investimento foi realizado através de uma oferta 476 em dezembro de 2021, onde foi subscrito 3 milhões, que será investido por meio de chamada de capital trimestral. Então, a cada 3 meses ele vai lá e deve investir esses 300 mil, acredito eu. O retorno líquido esperado é de IPCA mais 20. Isso aqui, ó, Blue Cap, eu já trouxe vídeo sobre... Não é a Blue Macau, tá? É a Blue Cap. Eu já trouxe vídeo sobre fundos dessa gestora aí. Vamos lá. Aqui são os fundos imobiliários nos quais ele investe. Por isso que ele falou aqueles setores lá, ó. Então, o KNHY representa 4% da carteira. Ele tem o GTLG, a LZR, SARI, Pátria. Todos com pouquíssima exposição do seu portfólio. Vamos à frente aí, vamos lá. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do MCHF são somente essas informações. Eu gostaria de pedir e reforçar novamente. Por favor, deixa o like no vídeo e comenta para nós. E aí, o que vocês acharam desse ativo? Vocês acharam interessante a tese? Vocês investiriam nesse ativo? Vocês acham que é uma boa? Como eu disse, não pretendo ter na minha carteira privada, porque eu vejo assim, eu estou satisfeito com os ativos os quais eu já possuo. Mas eu tenho na carteira pública por questões de diversificação. Na época a gente tinha limitação de investimento em fundos de base 10, então ele ajudou bastante a gente, mas é um fundo... E por enquanto eu prefiro ter os ativos que eu já tenho mesmo. Não tô preocupado em expandir demais o que eu já tenho, não. Tá? Minha posição em relação a ele é neutra. Eu acho um bom fundo, boa taxa, bons rendimentos. E assim, temos que esperar ele desenvolver mais aí para ver como que ele vai se provar. Mas ele tem tudo para manter esses 10, talvez cair para 9, 11 centavos aí durante um bom tempo, que eu reputo ser sim um excelente yield entregue. Então, por favor, comenta se você já tem. Compartilhe esse vídeo, nos ajude a tentar alcançar 5 mil inscritos até o final de janeiro. Torne-se membro, 10 centavos por dia, não vai te apertar, mas pra gente faz muita diferença. E abra uma conta na Clear ou na PicPay com o nosso link de indicação. Isso vai nos ajudar imensamente. Desde já agradeço imensamente, vou ficando por aqui, espero encontrá-los nos próximos vídeos. No final aqui do vídeo vou deixar passando mais alguns slides e informações a respeito desse ativo. Fiquem todos com Deus, uma boa noite, uma boa tarde e fui! Artlist.io. Easy as pie, lemon, apple or cherry. Loving you is so very
Sweet, 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 how can it be such a piece of cake? And your smile is the Music icing. licensing reimagined. Loving you is a party. It's sweet, 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 how can it be? And you make my candy-coated heart melt when you take my hand and I am under your spell. Baby, I crave your affection when I stepped in sweet confection. Artlist.io. Honey, you're my sugar. I'm pleased as punch, whether spiked or sparkling. You make me tipsy and bubbly. If you're dessert, I want the last course first. Oh, how I